Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Como vocês sabem, aqui a gente fala sobre espiritismo e sobre o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o plano espiritual. Então, o plano espiritual ou o mundo espiritual sempre fez parte da vida dos seres humanos. Isso apesar de ter muita gente que não acredita nele. Bom, desde o início da nossa história, o ser humano sempre admirou o céu, suas belezas e principalmente o que descia dele, como a chuva e outras coisas mais. Bem, os povos antigos sempre cultuaram deuses que desciam do céu em carros alados, com fumaça e com fogo. Como se pode ler em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, que é assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. E também deuses que vinham em carruagens de fogo, como se pode ler em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que é assim: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. E nós temos também os relatos de pessoas cheias de bondade que foram elevados ou arrebatados para o céu. Como se pode ler em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, que é assim: E quando dizia isso, e eles o vendo, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes partir. Bom, e depois desses relatos, nós também podemos citar várias pessoas que receberam visitas de anjos, que vieram trazer informações importantes, como se pode ler em Gênesis, capítulo 19, versículo 1, que é assim: E vieram a Sodoma 2 anjos, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E Ló, os vendo, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto na terra. E também o que está em Lucas, no capítulo 1, versículo 13, que é assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 28, que é assim: E entrando o anjo onde ela estava, lhe disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E mais o que está em João, no capítulo 20, versículo 12, que é assim: E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Bem, a partir desses relatos, nós podemos perguntar: mas então, de onde será que vinham esses deuses e esses anjos? Bem, a doutrina espírita nos ensina que o mundo espiritual é para onde a alma retorna, após abandonar o corpo físico. E isso por motivo do desencarne ou por motivo do desdobramento, que é o que acontece enquanto nós dormimos à noite. E a doutrina também nos ensina que o nosso corpo, o nosso mundo físico, na verdade, é uma cópia do mundo espiritual. E assim sendo, nele nós encontramos lares, escolas, hospitais e também vida social, afazeres profissionais e expressões da natureza.
Ou seja, antes de encarnarmos ou de nascermos nesse planeta, o nosso espírito vive no mundo espiritual. E é para lá que ele volta, depois de desencarnar. Isso porque o mundo espiritual é a verdadeira morada do espírito. Logo, nós podemos concluir que era de lá que vinham os deuses e os anjos, que traziam as mensagens para os povos antigos. Bem, nós podemos encontrar referências do mundo espiritual na própria Bíblia, em Apocalipse, capítulo 11, versículos 2 a 10, que é assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E veio a mim um dos 7 anjos, e falou comigo, dizendo: Vem. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bom, nós temos também o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4, que é assim: Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao 3º céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora dele, mas sei que esse homem foi levado ao paraíso. E ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Bem, quanto a esse relato, a maioria dos teólogos concordam que o homem que foi arrebatado até o 3º céu foi o próprio apóstolo Paulo. E concordam também que o apóstolo se refere a si mesmo na 3ª pessoa do singular por uma questão de humildade, diante desse episódio tão extraordinário de sua vida. E como 3º céu, nós podemos entender o lugar onde habitam os anjos e também aqueles que já evoluíram. E isso se comprova quando Paulo diz que foi levado ao paraíso, citando o mesmo termo que Jesus citou na cruz, quando garantiu ao malfeitor que estava ao seu lado, que esse estaria com ele, Jesus, no paraíso. Bom, conforme podemos observar, esses relatos possuem nítidas referências de planos que estão acima do nosso plano físico, inclusive com a descrição de uma cidade no céu, que não deixa de ser uma cidade astral, assim como a cidade nosso lar, descrita pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier. Então, dessa forma, nós chegamos à conclusão de que o mundo espiritual sempre existiu e não foi inventado pelo decodificador, ou melhor, pelo codificador Allan Kardec. Na verdade, o que Kardec fez foi registrar e explicar como funciona o mundo espiritual. E então, cabe a cada um querer saber ou não de onde nós viemos e para onde nós teremos que voltar, querendo ou não querendo. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.